dia, tá um pouquinho escurinho e levantei 6 horas da manhã, vai dar 25 para as 9. Já terminei de lavar roupa, que mais? Limpei o fogão, limpei o armário de despesa, não limpei o armário de panela. Limpei o micro-ondas, varri, passei pano no chão, lavei toda a louça, aí tá escorrendo ali pra poder secar e não encharcar tanto pano de prato. Tem no escorredor de louça, tem, mas muita louça tem também. Aí depois vou ter que arrumar o almoço. Tô com sono, gente, vocês não têm noção como eu tô com sono. Mas eu tenho que terminar de ler esse livro. Então ontem eu gravei 3 vídeos desse livro. Agora eu vou gravar mais um. Bem-vindos ao sofá. Ai meu Deus, a minha gata querendo tomar meu whey. Não. Eu sou a Fá, esse é um canal de variedades. Se você caiu de paraquedas aqui, tem mais vídeos gravados. A playlist está completa aqui embaixo na descrição. Na descrição também tem os capítulos para vocês não se perderem do que eu tô lendo. Vai estar assim, capítulo tal título, entendeu? E a página que é também, porque tem livro que tem o número da página, tem livro que não tem. Estou lendo Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Vai estar com essa capinha bonitinha. Tá meio escurinho aqui, porque tá de dia. Tô a meio que aproveitar. Tá a luz acesa? Tá, mas se eu apagar vai ficar escuridão total. Então não vai dar muito certo, não. Fiz um vídeo de abertura ontem que eu não tinha feito, porque tinha algumas partes do livro não tinha sido lidas, as capas, essas partes de dentro da capa que também eu gosto de ler, eu gosto de falar da autora, tudo. Mas, quando você estiver assistindo este vídeo aqui, você já assistiu lá o primeiro de abertura que eu fiz, tá tudo certinho? Seja membro, você sendo membro, você já tem aí a leitura do livro completo, ok? E se você não for membro, os livros, eles estão entrando segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas da manhã. Pode ser que entre, eu vou procurar não fazer isso, mas pode ser que segunda, quarta, sexta, domingo. Geralmente os vídeos de receita, eles entram na quinta-feira e às terças-feiras entram os vídeos de artesanato, para vocês irem se localizando aí, tá bom? Capítulo 5 da história do cangaço, muito tem para se saber. Enfeite, bala de aço, conhaque para beber. A história começava, ela quer deitar onde eu tô lendo, eu coloquei um caderno aqui, mas ela não quer aqui, ela quer onde eu tô. E ela tá querendo meu whey. A história começava a se espalhar, e com uma grande dose de exagero, como todo bom boato. Um harém com 17 jovens das melhores famílias sertanejas, raptadas pelo bandido. Filha, você não é transparente, amor. Deita aí, isso. Ela vai deitar ali? Eu não sei, ela tá querendo bem aqui, ó. Ai, que soninho, minha mamãe. Que soninho. O meu celular, ele tá apoiado numa caixa de... Sabe de... Como que é o nome disso, gente? Esqueci. Como é o nome disso? É um purificador de água. E ela tá doida, a caixa minúscula, ela não cabe ali dentro. Só se espremer mesmo, só se a gente pegar e socar ela lá dentro. E eu não vou fazer isso, claro. E ela tá tentando entrar na caixinha. Eu coloquei outra caixinha dentro, porque eu preciso comprar o suporte pra colocar no TTP, que o meu quebrou. Vou ler de novo. A história começava a se espalhar, e com uma grande dose de exagero, como todo bom boato. Um harém com 17 jovens das melhores famílias sertanejas, raptadas pelo bandido e feitas suas favoritas. Registrou o jornal Carioca à noite do dia 3 de... À noite é o nome do jornal. No dia 3 de agosto de 1931. Segundo a publicação que acreditava a informação ao negociante de peles e miudezas Acelino Barbosa da Bahia, o rei do cangaço havia decidido se transformar em um sultão da Caatinga. E ele estava só com uma esposa. A matéria prosseguia com a informação de que as integrantes do tal harém eram mulheres casadas, roubadas aos maridos, e moças solteiras raptadas e transformadas em amantes
do grande bandoleiro. Os exageros tem até hoje as coisas, né? Infelizmente. Não tudo, né? Não vamos não vamos escancarar o negócio. E não é defendendo também, porque ele é né? Deixa pra lá. Todas elas, sem exceção, viveriam em inacreditáveis condições de luxo, todas ornadas de joias e vestidos de tecidos preciosos. As moças que deixavam suas residências em pranto na companhia da horda sinistra seriam jovens graciosas e bem educadas. É certo que Lampião pudesse andar entusiasmado com ideias de bacanais e outras libertinagens. Por aqueles tempos estava encantado com a música. Eu acho que tem alguém descendo. Gosto que me enrosco, de autoria do compositor carioca Senhor, na voz suave de Mário Reis, cujos versos cantarolava com alegria. Eu não vou cantar, tá, gente? Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Entretanto, suas possíveis experiências de amor coletivo não se davam com as cangaceiras. E o pessoal me mandando mensagem. Tem que mandar lá, tô gravando. Para o capitão, as cabras podiam até ser seus homens. Os cabras podiam até ser seus homens, mas as mulheres eram deles. Além disso, já adquiria sua Maria de Déa. Portanto, a informação de que todas as mulheres pertenciam a Lampião servia apenas para reforçar sua imagem de maioral. Também não era verdade que as meninas eram das melhores famílias, formas de se referir às filhas de fazendeiros abastados, mas com segurança havia entre elas, sim, quem proviesse de lares confortáveis. Era o caso da menina Durvalina Gomes de Sá, a Durvinha, de 15 anos, filha de Pedro Gomes de Souza de Sá, além de ser um dos mais importantes criadores de bode da região de Santo Antônio da Glória. Gomes de Sá também era conhecido por suas relações de amizade com os cangaceiros, que costumavam visitá-lo na fazenda Arrastapé. Numa dessas passadas pela propriedade do coiteiro Luiz Pedro, um dos rapazes de maior confiança de Lampião, enfeitiçou-se por aquela sinhazinha de testa larga, olhos fundos e maçãs dos rostos salientes. Embora já fosse amigado com Neném, e estivesse na presença dela, Pedro dirigiu um cangaceiro a Durvinha ao mesmo tempo que lhe serviu uma taça de vinho, sugerindo que brindassem como noivos, com os braços entrecruzados. Mas o teor da lábia, a menina gravaria na memória a enhaca e o bafo de onça do galanteador. Tinha a boca fedida e o cheiro muito ruim, diria décadas depois. Se Luiz Pedro havia lhe causado asco, o cangaceiro Virgínio, ou moderno, chamara-lhe a atenção pelo porte másculo, com seu rosto quadrado, sobrancelhas fartas e olhar desafiador, embora risonho. Ex-cunhado do capitão, era viúvo da primogênita dos Ferreira da Silva, Angélica. Moderno era um cabra de extrema confiança do chefe e fora designado tesoureiro do grupo. Durvinha responderia com cortesia às investidas do rapaz, mais elegantes do que as do marido de Neném. Logo, ela e Virgínio, o apelido de Moderno, jamais colaria na intimidade do bando. Começariam um namoro discreto. Não tardaria para que as forças volantes elegessem a fazenda Arrastapé como o ponto de parada obrigatória de suas diligências. De certa feita, na ausência do proprietário, o tenente Francisco Moutinho Dourado, conhecido como Douradinho, ordenou que se descesse o cacete em que estivesse presente na fazenda. No caso, Santa de Pedro Gomes, mãe de Durvinha, e seus filhos menores, incluindo o caçula Patrício de apenas 6 meses. Depois da surra, Douradinho ordenou a queima da casa dos Currais. Na sequência, Pedro de Gomes de Sá seria preso por acoitar cangaceiros. E a menina Durvinha, entre o perigo da vida sedentária à mercê da polícia e o da trajetória nômade como mulher de bandoleiro, escolheu a segunda opção. Ai, que situação. Em muitos aspectos, Neném era o oposto de Maria de Déa. Acomodada, discreta, magra e caladona, chamava atenção pela boca rasgada e pelas pernas muito finas. Em comum com a rainha do cangaço, tinha apenas a ausência de um atributo, a julgar pelo seu apelido,
antes de entrar para o bando. Bundinha. Apesar da diferença de temperamento, Neném e Maria logo se tornariam grandes amigas. Durvinha, por outro lado, não caía de amores pela esposa do chefe, assim como Dadá implicava com seus modos expansivos. Tão logo a conheceu, tomou-a por pessoa debochada, dona de risada de rapariga, ou seja, de mulher da vida. Embora o relacionamento fosse morno, nem sem lambido de língua, como viria a descrever, Durvinha estava apaixonada por aquele que considerava o mais bonito de todos os cangaceiros, o que possivelmente ela não sabia que era por trás da bela estampa do mesarrão que se escondia um voraz capador. De todos os castigos infligidos aos inimigos dos sequazes, a castração era o preferido de seu novo marido. Quando não era ele próprio o responsável pela operação, dava ordens para que outros meninos o fizessem. Foi devido a uma determinação de Virgínio que o jovem Pedro José dos Santos, 22 anos, tornou-se eunuco às vésperas de subir ao altar. Uma noite, durante uma festa na pequena Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe, Batatinha, como era famosa na região, desentendera com os dois cangaceiros, Fortaleza e Cajueiro. Por azar do cão, dias depois, a caminho do dentista, esbarrou com os dois na estrada, na companhia de outros bandoleiros, Virgínio entre eles. Ao saber do ocorrido da festa, o ex-cunhado do capitão determinou que o noivo baixasse as calças e desse adeus à virilidade. Coube ao assecla cordão de ouro a missão de segurar os testículos de Batatinha com força, puxá-los para baixo e arrancá-los a um só golpe de faca. Exemplo para cabra ruim é esse mesmo, teria comemorado Virgínio ao fim da extração. Tempos depois, o escritor Ranulfo Prata receberia notícias do desgraçado. Gordinho e sem bigode, parecia um bacuri. A despeito do infortúnio, continuava casado, embora, segundo fofocara seu irmão, fossem duas mulheres na cama. Nos primeiros anos no cangaço, Maria de Déa e suas colegas viveram tempos sossegados, como a chamada da Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz instituiu um governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. A rotina dos bandoleiros se tornou mais tranquila. O presidente da nova república tinha coisas mais urgentes com as quais se preocupar do que com cangaceiros nos confins do sertão nordestino. Por exemplo, censurar a imprensa, dissolver o Congresso Nacional e as assembleias estaduais e municipais, e ainda por cima combater a ameaça comunista que pairava sobre o país. Vargas delegou a tarefa de cuidar daquele tipo exótico que inspirava as fantasias de carnaval dos bailes cariocas ao maior cearense Juarez Távora, designado delegado militar do governo provisório. E limpei as paredes também, que aqui do lado da minha casa tem um ferro velho. Eles ficaram assim, tipo, 15, 20 dias. Parece que não abriu totalmente ainda, sabe? Parece que eles estão abrindo na parte da manhã, a parte da tarde fica fechada. Mas por uns 15 a 20 dias, eu vi que eles embalaram tudo que eles tinham, porque a minha casa é alta, né? E dá pra gente enxergar de cima. A gente não fica enfiando a cara lá dentro do comércio do cara, né? Mas é aberto assim. Gente, vocês não têm ideia do tanto de mosquitinho que entrou nas casas por aqui, virou uma loucura. As paredes, assim, por mais que limpasse, forrada de mosquitinho, foi um terror. Minha louça tá ali, tá lavada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Essa parte aqui, ó, a louça toda lavada, ó. Tudo tampado, meu lixinho tampado, coisa que eu não tinha problema, tudo lavado. Tampado. As paredes, eu peguei um mop com água e tive que passar nas paredes todinha. A gente tá fazendo isso umas 3 vezes por dia. Tem água, um pouquinho de detergente alvejante, mas bem pouquinho assim, pra na casa não ficar com aquele cheiro de alvejante. Nós tivemos que passar alvejante em tudo. Armários, todas as paredes, todas as partes, no chão. Tem que fazer isso pra espantar a mosquiteira, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu tô olhando ali 10 para 9. Que foi, meu amor? Vem, mamãe, vem. Meu pipoquinha lindo da minha vida. E eu parei um pouco pra terminar de tomar o meu whey. Terminar de tomar, peraí.
Por isso que eu tô colocando o pano em cima da louça pra secar. Ó, o mosquitinho aqui. Diminuiu, acho que uns 70%, mas ainda tem, vira e mexe. Não pode deixar nada fora do lugar, destampado, nada. Tudo que tá no forno também tá dentro de sacolinhas amarradas, porque até ali estavam entrando. Gente, que desespero. Desespero. E eu anotei na minha agenda, eu falei, preciso anotar isso na minha agenda, porque se acontecer isso no final de ano, pra eu lembrar. Pois na agenda tava anotado os 2 últimos anos, e que eu não lembrava mais, que aconteceu isso também de ter mosquitinho. Mas era mosquito assim normal, tamanho normal, e não era tanto como foi agora. Nossa, só Deus sabe, viu? Vamos ver onde eu parei aqui pra continuar lendo. Eu nunca sei onde aperto. O que foi que você tá chorando aí? Ô, meu amor. Como uma das primeiras medidas do novo cargo, Távaro, que passaria a ser chamado pela imprensa de vice-rei do norte, adotou o emprego de tropa do exército no combate ao rei do cangaço. Dentre as ações promovidas pelos novos combatentes, a mais polêmica dizia respeito ao desarmamento da população. Em suas diligências, volantes tomavam armas e munição de cidadãos e coronéis sob a justificativa de que assim prejudicariam o fornecimento do material aos cangaceiros. Os soldados chegaram a encontrar metralhadoras em poder de um fazendeiro, segundo informariam as fontes oficiais. Na edição de 10 de fevereiro de 1931 do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, o repórter Garcia de Rezende, enviado especial à Bahia, tecia críticas à decisão. Essa medida tem provocado uma grande celeuma, porque atenta somente contra a segurança pessoal do sertanejo, a quem arrecadam, até num desmuniciamento geral, armas de cano curto, entregando-o, portanto, a Lampião. O que os jornalistas não escreviam nem se comentava em público era que os coronéis e agricultores modestos não representavam os únicos fornecedores dos salteadores. Além das armas do exército doadas a Lampião por ocasião de sua convocação para combater a coluna Prestes em 1926, ele negociava rifles, revólveres e munição com os próprios soldados. Os vencimentos dos macacos eram inferiores ao salário que Lampião pagava aos seus subordinados. Além disso, recebiam dinheiro do governo por intermédio de um oficial de polícia que, não raro, pegava uma parte do valor destinado aos combatentes para si. Vender bala e pistola para cangaceiro era uma maneira de complementar a renda. Isso ocorreria, entretanto, apenas em situações emergenciais para os cangaceiros. De forma geral, as armas e balas dos bandoleiros eram mais modernas e potentes do que as das volantes. Certa vez, depois de um combate, o então soldado Joaquim Góes encontrou um pente de balas deixado pelos inimigos e fez questão de examinar a data da fabricação dos projéteis, 1929, feito o confronto entre as balas do meu caduco 95 fuzil Mauser modelo 1895 e o cartucho encontrado. A diferença era chocante. Nossa munição quase imprestável era do ano de 1913. O arsenal de guerra dos cangaceiros incluía mosquetões Mauser belgas e alemães, fuzis Winchester fabricados nos Estados Unidos, além de pistolas Browning, é o que está aqui, ao meu inglês, e Parabellum. O peso do equipamento e da munição que os cangaceiros precisavam carregar em suas incursões catingueiras ultrapassava os 30 quilos. Outra medida tomada em paralelo ao desarmamento foi a nomeação do capitão aviador Carlos Chevalier como comandante de uma expedição ao Nordeste para capturar o bandoleiro. Anunciada pela empresa com estardalhaço, a ação previa o destacamento de 917 homens para caçar os bandidos. O grupo teria a seu favor grande quantidade de explosivos, farta munição, metralhadoras, aparelhos radiotelegráficos e aviões. Caramba! Aos 33 anos, muito magro, com rosto chupado e pescoço comprido, Chevalier tinha em disposição para o estrelato o que lhe faltava em agilidade. O envio da expedição para a Bahia, inicialmente marcado para o começo de fevereiro de 1931,
foi sendo adiado à medida que correções aos planos iniciais eram feitas. Em vez de 917 homens, a maioria nordestinos e conhecedores do semiárido, a expedição teria apenas 200, todos recrutados entre os praças da polícia carioca. No lugar de aviões, Chevalier teria consigo um engenheiro para realizar estudos topográficos no solo pisado pelos salteadores. Lascaux, em março ainda, no Rio de Janeiro, dando entrevistas sobre seus planos certeiros para dar fim ao sinistro sequaz, escreveu um relatório para o ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, no qual tecia considerações acerca do bando. Boa parte delas havia sido extraída da biografia de Leonardo Mota sobre Virgulino Ferreira da Silva, este para entrar no clima do governo provisório que havia substituído os governadores estaduais por interventores. Passara a se intitular Interventor do Sertão. Lampião é bastante protegido por grande número de coronelões políticos. Por esse meio amedrontam os seus adversários, ao mesmo tempo que enviam as depredações e assaltos em suas propriedades. Escreveu Chevalier a respeito de algo que já sabia havia quase uma década. Em maio, com o aviador ainda planejando a viagem, o jornal A Noite estampou em manchete: Lampião é invencível. Pela reportagem, o leitor tomava ciência do episódio em que, durante o confronto com policiais alagoanos, o cangaceiro não apenas mataram um oficial e 11 soldados, como tomada toda a munição do destacamento. Em junho, quando os jornais nem mais tocavam no nome de Chevalier, o governo provisório nomearia o interventor da Bahia, Juraci Magalhães, como novo comandante da campanha contra Lampião. Sem entrar em detalhes sobre a caçada, o jornal Brasil informava, em 14 de junho de 1931, que a ação envolveria mais astúcia do que força. Quanto ao capitão Chevalier, o máximo que chegaria perto de cangaceiro seria no espetáculo Olha o Lampião, estrondoso sucesso de revistas de Luiz Iglesias, em cartaz no Teatro Rialto, cujo quadro de número 6 tinha como título Vou deitar falação. Pelo que sugeria as notícias dos jornais, Lampião se divertira com a fanfarronice do capitão aviador carioca, a quem chamava mensagens aparecendo. Não sei o que é. E fizera, deixa eu ver. Pelo que sugeriam as notícias dos jornais, Lampião se divertira com a fanfarronice do capitão aviador carioca, a quem chamava de macaco Chevalier, e fizera a troça de mais um prêmio oferecido em troca de sua captura, daquela vez de 100 contos de réis, instituído pelo governo federal para a tropa que o detivesse. Não era o único a se divertir com a situação. Em julho, a gravadora Victor lançaria um disco de 78 rotações com samba amachichado, Vou Pegar Lampião, de autoria de J. Tomás, interpretado pelo cantor e humorista mineiro Castro Barbosa, cujos versos zombavam dos planos mirabolantes e dos prêmios para quem capturasse o bandoleiro. Adeus, Amélia, que eu acho que é a música. Vou decidir minha sorte, eu vou pro norte e vou pegar Lampião. 50 contos, não fazem mal a ninguém. Vamos ver se este malandro dessa vez ou não vem. Não quero nada, nem revólver nem canhão. Vou pegá-lo a cabeçada, pontapé e bofetão. Não sou criança, ele vai virar estopa. Vou acabar com esta lambança. Lampião para mim é sopa. Nas feiras, quermesses e forrós do sertão, comentava-se que Lampião estava tão contente com a atuação de Juarez Távora que chegou a se aproximar de um homem fisicamente parecido com o major, tomando-o pelo próprio. O intuito seria agradecer o incentivo que o delegado militar vinha oferecendo às suas razzias. De outra feita, conforme reportaria o enviado especial do jornal, à noite, para a Bahia, o capitão espancou uma família inteira, dando vivas a Juarez Távora. Meu Deus. Falou, fato ou pilhéria, a verdade é que o cangaceiro andava tão à vontade que decidira apresentar oficialmente sua senhora à fina flor da sociedade sertaneja. Em setembro de 1931, Virgulino
viajou com Maria de Déa pela Caatinga, em tardia lua de mel, hospedando-se em fazendas de amigos. Entre baforadas de charuto, partidas de baralho, Maria era uma das 21, Maria era as no 21 e ficava com uma fera quando perdia uma rodada. E brindes de White Horse e conhaque macieira 5 estrelas passavam agradáveis noites na companhia de alguma das famílias mais endinheiradas da região. Se entre as colegas a rainha do cangaço despertava antipatias, no meio da sinhá sua presença era festejada. Se havia reservas, as esposas de coronéis, por amor à vida, disfarçavam bem. Ao deixar a fazenda Barra Formosa, em Pernambuco, de propriedade do coronel Audálio Tenório, a bandoleira foi presenteada pela dona da casa com 2 garrafas de manteiga. Nas jornadas pelo sertão, os cangaceiros demonstravam certa leveza de espírito no alvorecer da nova república. Vivem sempre satisfeitos. Nos lugares em que chegam, nunca perdem uma oportunidade de sambar, formando rumorosas rodas de batuque. Noticiário o jornal à noite. Embora não tivesse o vozeirão dos cantores de rádio, seu timbre, tido como afeminado, estava mais para Mário de Reis do que para o tenor Vicente Celestino. Virgulino se arriscava na cantoria enquanto fazia gemer uma sanfona, acompanhado por Maria de Déa ao bandolim. Ao fim de um show mais entusiasmado, caso o chefão sentisse arranhar a garganta, recorreria a uma das muitas pastilhas Valda que carregava no bornal. Seu cangaceiro Gitirana estava presente, cabia a ele comandar a banda. Considerado o cantor mais afinado do bando, interrompia o show e guardava a viola no saco quando via a estrela d'alva. O planeta Vênus. Acreditava na história segundo a qual Dalva, que dava nome ao que julgava a ser uma estrela, era uma moça perdida e não deveria ouvir música. Caso estivesse com o gogó em ação perto do meio-dia, Gitirana também se calava. Nessa hora, todos os cangaceiros em silêncio afastavam-se alguns metros de Lampião. Precisavam deixar o capitão em paz em sua rotina diária de orações. A candura das horas vagas não ultrapassava as fronteiras da privacidade. No trabalho, os rapazes permaneciam os mesmos durões e gafalhões de sempre. Numa cidade de Uauá, na Bahia, mataram o agricultor José Félix com um disparo no peito e ordenaram à sua esposa que tirasse toda a roupa e subisse em um dos cavalos do bando. Assim, nua em apelo, a viúva Epifânia percorreu 2 léguas até ser abandonada no meio da caatinga, tendo que voltar para casa em tal estado constrangedor. Os cangaceiros pareciam ter algum fascínio em submeter suas vítimas à humilhação de expor as partes íntimas. Ganharam fama no sertão os chamados bailes nus, ocasiões em que durante uma festa os bandoleiros ordenavam os participantes que tirassem toda a roupa sob a pena de serem assassinados. Isso teria acontecido entre outras oportunidades na cidade baiana de Abóbora, segundo narrou o escritor Ranulfo Prata, durante um forró improvisado pelo cangaceiro Mariano, que sentado em um banquinho de 3 pernas dedilhava uma sanfona. O chefão ordenara que todos ficassem pelados e dançassem aos pares, a um canto observando a cena. Lampião rosnava se algum casal, por vergonha ou cansaço, se separasse. Nossa, ele via tudo também. A dança moderna é ligada, ralhava. Em outra ocasião, no vilarejo baiano de Pedra Branca, obrigara o subdelegado da localidade a também permanecer despido durante uma tertúlia. Ao fim da noite, depois de os presentes dançarem como vieram ao mundo, o subdelegado teria forçado a pôr-se de 4, sendo penetrado por uma vela posteriormente acesa, queimada até o fim. Sobre o episódio, o escritor Leonardo Mota jurava ter ouvido de um sertanejo. Eita, patrão, veja só o que é que nossos governos deixam sujeito ao pobre sertanejo. Veja só que é que Lampião anda fazendo castiçal. Se as circunstâncias dos bailes nus tinham um certo ar de tragicomédia, outras ações se enquadravam rigorosamente na categoria de terror.
Em setembro, Corisco cometeria um crime que ganharia fama pela crueldade, até para os padrões cangaceiros. A vítima seria o delegado Herculano Borges, com quem se desentendera no período em que estava afastado do bando de Lampião. Em 1928, enquanto negociava miudezas em uma feira da cidade de Jaguaribe, Corisco tinha sido alvo de uma tentativa de suborno de Borges, que lhe exigiria o pagamento de impostos pelas mercadorias à venda. Ante a decisão do Diabo Louro de não pagar o cafezinho da autoridade, tivera seus produtos recolhidos, levara pontapés na bundas e passara uma noite no Chilindró. Injuriado, o cangaceiro jurava vingança. Naquele mês de setembro de 1931, Corisco já descobrira que Herculano Borges abandonara o posto de delegado para se tornar comerciante no povoado Santa Rosa de Lima. No dia 21, encontrou-o na fazenda Bom Despacho, no meio do caminho entre Abóbora e Santa Rosa. Após tê-lo tomado como refém por algumas horas, teria decidido matá-lo a golpes de punhal. Na sequência, segundo narraria a imprensa, Corisco arrancara a cabeça do homem, bem como os seus braços e pernas, e cortara o tronco em postas, posteriormente distribuídas em uma cerca para deleite dos urubus. Dessa forma, seguiria à risca uma recomendação do chefe Lampião: macaco não se enterra, deixa para o urubu comer. De tão bárbara a narrativa do crime despertaria a desconfiança dos mais incrédulos. Havia quem afirmasse que Corisco matara Herculano Borges de forma mais delicada, com um tiro no coração. Segundo essa versão, a descrição nauseante do assassino teria fruto da imaginação do interventor Juraci Magalhães. Cansado do desinteresse de Getúlio Vargas pelas bestas feras do Nordeste, o homem carregara nas tintas para pressionar o governo provisório a liberar mais verbas para o combate aos bandoleiros. A estratégia teria dado certo. No mesmo mês, o presidente liberaria 400 contos de réis para a missão de caça aos cangaceiros, mesmo orçamento que o governo do Rio de Janeiro destinara para a Secretaria de Obras Públicas em 1931. Quando assassinara Herculano Borges, Corisco estava sem dadá. Maria de Déa também não acompanhava o marido por ocasião do erótico baile de abóbora. Na maioria das vezes, as mulheres ficavam guardadas em coitos, enquanto os maridos saíam em busca de combates e outras aventuras. Embora não participassem, de modo geral, da linha de frente dos tiroteios, as jovens costumavam andar armadas, ainda que em alguns casos com pistolinhas de brinquedo. Maria de Déa portavam, em conjunto com o punhal e o facão, um revólver Colt calibre 38 de procedência norte-americana, popularmente conhecido como Colt Cavalinho. Dadá, além do mesmo 38, carregava um pequeno punhal de cabos de prata enfeitado com 5 anéis que tratava como se fosse um brinquedo. Outras jovens, além de facas, andavam com revólveres calibre 32. Os coldres onde as armas de fogo eram guardadas ficavam presos às correias, dispostas em X sobre os seios e enfeitadas com ilhoses vazadas. Além de conferir beleza ao conjunto, os pequenos aros de metal tinham ainda a função de dissipar o calor durante as longas caminhadas pelo sertão. A munição podia ser transportada tanto nos bornais quanto nas cartucheiras presas à cintura. À exceção de Dadá, que desenvolveria o gosto pelos revólveres e chegaria a manusear fuzis, as mulheres não atiravam. Durvinha tinha verdadeiro pavor de pistolas, rifles e mosquetões. Maria de Déa, embora se orgulhasse de seu arsenal, também preferia outros prazeres a enfiar uma bala em barriga de macaco. No fim de 1931, talvez porque o sossego propiciado pela ineficácia das missões contra o cangaço tenha lhe permitido noites de amor mais frequentes, Maria de Déa ficou grávida. Eita, lascou!